programação da tarde. Agora é a apresentação do Túlio, né? Todos conhecem o Túlio, né? Assim, quando a gente digita assim, física de síncrontron, no Google vem o Túlio como resultado. Então, ele vai falar sobre as linhas de luz. Túlio. Gente, boa tarde. Ulha. Vocês já ouviram falar bastante sobre o Sirius, que é a nossa fonte de luz. Vocês ouviram falar do prédio. Vocês ouviram falar de várias técnicas de luz síncrotron. O que eu queria falar para vocês hoje, que eu acho que é a última coisa que faltou vocês ouvirem para fechar essa semana, é um pouco do instrumento que conecta a fonte na amostra e como você tira os resultados da interação da radiação matéria com a sua amostra para transformar aquilo em experimentos. Muito do que eu vou falar, vocês já ouviram, algumas das coisas que eu vou falar, vocês já ouviram em outros seminários, vocês vão ver, mas agora eu vou tentar botar no contexto mais completo da linha de luz. Então, essa é uma coisa que eu gosto de mostrar sempre, que o Sirius é uma máquina que tem vários subsistemas, e são na minha opinião, três instrumentos científicos importantes. É a fonte, que são os aceleradores, o prédio, que é a estrutura que mantém a estabilidade da fonte, e as linhas de luz. Porque não adianta nada você ter a fonte se você não tiver boas linhas de luz. A linha tem que ser boa o suficiente para levar o brilho, que todo mundo falou tanto do Sirius, que o Sirius tem um ótimo brilho, altíssimo brilho. O prédio preserva o brilho e a emitância da fonte. A linha é o instrumento que vai levar o brilho da fonte até a sua amostra. E como é um desafio muito grande construir a máquina e construir um prédio, construir as linhas de luz também é um desafio enorme, tanto científico quanto tecnológico. E para fazer as linhas de luz, a gente teve que também investir muito em pessoas capacitadas e demorou muitos anos o projeto das linhas de luz. Então, quero mostrar para vocês hoje um pouquinho do que tem por trás, do que quando a gente projeta uma linha de luz e dar alguns conceitos físicos de como você faz as escolhas. Mas a mensagem importante é que uma linha de luz, quando você projeta uma linha de luz, você tem que fazer escolhas. É sempre uma questão de compromisso. Você não consegue o melhor em todos os casos, você tem que escolher o que você prioriza. E eu acho que eu vou tentar deixar isso mais claro ao longo da apresentação. Então, aqui, só para o que é uma linha de luz, isso aqui é o exemplo da linha que eu serei coordenador do Sirius, que a gente está montando, chama linha IP. A gente tem uma fonte, que é um ondulador, que está lá dentro da máquina, que produz raio-x, vocês ouviram isso falar na linha de luz, na aula da Lil. E aqui, você tem uma parte da linha de luz, que é o sistema óptico, que ele é composto por espelho, monocromador, fendas, que é o equipamento responsável por captar a luz da fonte e entregar até a amostra. Essa é a função do sistema óptico. Só dando um zoom aqui, nessa região, a gente ainda tem um ambiente de amostra, que vão ser vários equipamentos que vão controlar a orientação, o posicionamento da sua amostra e o estado da amostra que você quer fazer o experimento, e os detetores, que vão coletar os produtos da interação da radiação matéria, e você vai fazer medidas que vão transformar no resultado do seu experimento. Então, esses três sistemas vão ser as coisas que eu vou falar hoje. Vou seguir essa ordem. Então, para começar, um sistema óptico. O que eu quero convencer vocês é que a gente sempre precisa de algum sistema óptico. A gente ouviu falar que o Sirius é uma fonte, aqui é só uma representação do que seria uma fonte de luz com alguma divergência e uma amostra em algum lugar. Vocês ouviram falar bastante que o Sirius vai ter um altíssimo brilho, e isso está relacionado com uma baixa divergência. E, de fato, o Sirius é uma fonte de baixíssima divergência. Uma divergência, por exemplo, para a minha linha, para o meu dispositivo de inserção, vai ter cerca de 40 microradianos de divergência e um tamanho de fonte de 30 microns. Isso é uma fonte excelente. Mas, mesmo assim, se a gente deixar esse feixe propagar por 100 metros,
que é a distância entre a fonte e a amostra, nessa linha, o feixe chegaria aqui com 4 milímetros. Então, a gente precisa de um sistema óptico. E essa é a primeira função de um sistema óptico, é coletar o máximo de radiação da fonte e entregar na amostra. E você tem que entregar com qualidade. E essa é a parte mais difícil que tem. Porque tem uma coisa que é um pouco de um sistema físico. Então, isso aqui seria o meu sistema óptico que coleta, transforma uma onda divergente em convergente, e eu coloco a minha amostra aqui. Mas tem uma coisa que é difícil com aquele conceito que eles falaram, que é emitância. Que emitância é algo que você só pode destruir, você só pode perder aqui. A gente não consegue aumentar brilho. Brilho é definido pela fonte. A linha de luz não aumenta o brilho. Na melhor das hipóteses, a gente perde pouco. A gente pode perder muito se você não projetar direito. Isso aí é uma lei de conservação, a Liu falou um pouco, vem de um teorema de Liouville. Bom, então, como que a gente faz isso aqui? Os sistemas ópticos vocês já estão, acho que, familiarizados no visível. Quem usa óculos sabe, a gente usa... O princípio básico é a refração da luz. A luz, quando passa ela passa numa interface entre dois meios que tem índice de difração referente, ela sofre uma curvatura. E o que você pode fazer para controlar a propagação da luz, é se você pega esse material e muda a forma dele, de um jeito que esses raios eles vêm, sofrem uma refração e eles desviam com um desvio maior cada vez que você se afasta desse centro aqui. Aí você consegue fazer um elemento que focaliza os feixes nesse ponto. Isso funciona muito bem na região do visível, mas para raio-x é muito, muito, muito difícil fazer lentes. E o motivo disso é que o índice de refração, que é o que está relacionado com essa mudança de direção da luz, ele é muito pequeno na região de raio-x. Ele é tão pequeno que a gente expressa ele geralmente dessa forma, 1 menos um número pequenininho, e esse número pequeno é da ordem de 10 a menos 5. Então, o índice de refração é 0,99995. Ele é muito pequeno, e ele é menor do que 1. Isso significa que a luz, quando está indo, por exemplo, do vácuo e entra no material, ela aumenta o ângulo. Então, aqui é um exemplo de lentes que eles estão desenvolvendo na faixa de raio-x. Você vê que a lente é o inverso do que você tem aqui, né? É o vazio, e aqui você tem material, vazio e material. Qual que é o problema? Para você desviar a luz suficientemente, como cada desvio é muito pequenininho, porque o índice de refração é pequeno, você tem que botar uma lente muito grande. E uma lente muito grande começa a absorver muito. Então, é uma dificuldade intrínseca. Você poderia até aumentar um pouco o índice de refração se você fosse para materiais mais pesados, mas ele absorve mais ainda. Então, isso é um desafio muito grande, tem muitas pessoas tentando fazer isso, a qualidade das lentes está melhorando, mas não é o elemento óptico que a gente usa em síncrotron. O que a gente usa em síncrotron são espelhos. E os espelhos que a gente usa para fazer óptica na região de raio-x, eles se baseiam nesse fenômeno de reflexão externa total. Se vocês lembram, todo mundo já deve ter ouvido falar em reflexão interna total. Por exemplo, que é o que acontece na fibra óptica. A luz ela bate, ela fica confinada dentro da fibra e você tem alta refletividade o tempo todo. Por isso que a gente consegue fazer comunicações ópticas, atravessar o oceano com perdas muito baixas. No raio-x acontece ao contrário. Como o índice de refração é menor do que 1, a gente tem, quando a luz passa do meio do vácuo para um material, ela sofre reflexão externa total. E a gente explora essa propriedade para construir espelhos. O que a gente tem que fazer? Isso aqui é um exemplo do que seria um espelho de raio-x. É um material que você pole ele muito bem, tipicamente silício, porque silício a gente consegue trabalhar, e você reveste com um metal. Vai ficar mais claro o porquê daqui a pouco. E espelhos, a gente faz coisas parecidas com lentes. Se você mudar a curvatura do espelho, aqui
você consegue definir um foco. Então, essa aqui é a lei, acho que todo mundo já deve ter visto isso, quem não se lembra, relaciona a distância da sua fonte até o elemento óptico com a distância até onde você forma imagem e está relacionada com uma distância focal. E no caso de espelhos, essa distância focal depende dos raios de curvatura do espelho, igual está representado aqui, e depende do ângulo de incidência, porque a gente está fazendo incidência rasante. E isso é fácil de ver, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês, com o laser, com uma colher. A colher é uma superfície curva, ela é bem parecida com o que eu tenho ali no meu espelho. Vou ver se eu consigo mostrar. Por favor. Ó. Aqui está o laser. Vocês viram o tamanho dessa fonte. Se eu colocar no espelho, está vendo que eu magnifiquei minha fonte? É porque a distância da fonte até o espelho é pequena e do espelho até o anteparo é grande. Então, eu magnifiquei. Geralmente, o que a gente quer fazer com síncrotron é o contrário. Eu não vou conseguir fazer aqui, demagnificar isso, mas teria que ficar lá perto e a gente faz ao contrário. A gente consegue demagnificar a fonte. Então, é só isso que eu queria ilustrar. Isso aqui é só a representação matemática do que a gente está fazendo aqui. Bom, a refletividade, aqui a refletividade, isso aqui a gente pode calcular, eu só não botei a equação aqui porque ela é meio feinha para ninguém ficar assustado na sexta-feira essa hora, mas ela é uma função dos índices de refração do meio e do ar, bem parecido com aquela lei de Snell de refração que a gente já viu, só que tem mais senos e cossenos. E é uma função do ângulo de incidência. Tudo bem? Então, aqui eu fiz um gráfico da refletividade, que ela varia de 0 a 1. 1 seria 100% de refletividade, em função da energia dos raios-x. E cada curva dessa é um ângulo de incidência. Vejam que esses ângulos, 2 miliradianos, são ângulos muito, muito pequenos. 1 grau é da ordem de 17 miliradianos. Então, esse aqui é da ordem de 0,1 grau. Os ângulos de incidência são realmente muito, muito, muito baixos. E vocês veem aqui que quanto mais baixo o ângulo, mais eu consigo refletir bem para mais altas energias. E chega um ponto que minha refletividade cai abruptamente. Então, o que eu tenho que fazer se eu quero espelhos, por exemplo, que tem uma alta refletividade em energias altas? O truque aqui é que o índice de refração, essa parte dele a gente chama delta, depende da densidade de elétrons. Isso aqui é uma conta que a gente pode fazer, vem do espalhamento, da seção de choque de espalhamento. Isso aqui, vocês já viram, o raio clássico do elétron, a amplitude de espalhamento de um elétron. Então, esse delta depende, e esse termo aqui é a densidade de elétrons. Então, se eu usar um material mais pesado, por exemplo, ouro, que tem uma densidade eletrônica muito maior, eu consigo refletir, eu consigo ter refletividade alta em mais altas energias. Então, essa é uma das segundas escolhas que a gente faz, quando você vai fazer a linha de luz, que tipo de energia que eu tenho, que tipo de material que eu quero revestir. Uma parte importante de espelhos, além de focalizar, magnificar ou colimar a radiação, que é condicionar a radiação, um espelho pode funcionar como um filtro de energia. Isso aqui, eu acho que é muito claro nessas curvas. Imagina que eu tenho uma linha de luz. Você lembra que os onduladores eles produzem vários harmônicos. Então, você tem o primeiro harmônico, mas você tem centenas de outros harmônicos. Um espelho ele funciona como um filtro que passa as energias baixas e não energias acima de uma certa energia crítica. E eu uso isso como um filtro para não passar toda a energia para os próximos espelhos. Então, uma das funções do espelho também é funcionar como um filtro de energia. Uma das coisas aqui que fica claro nesses gráficos é se eu quiser uma alta refletividade, quer dizer, uma alta transmissão da luz, eu tenho que usar ângulos baixos. E ângulos baixos, tão baixos, mesmo com a minha fonte muito pequena, a projeção na fonte acaba ficando muito grande.
É como se eu colocasse o laser bem pertinho da parede, assim. Perpendicular é um pontinho pequenininho. Se eu colocar de lado, a projeção vai ficando cada vez maior. Espelhos muito grandes acaba ficando muito caro, com boa qualidade. É sempre um compromisso. Então, esse é um parâmetro que a gente tem que escolher. Quão baixo o ângulo que você quer, qual o material que você põe no seu espelho e qual o tipo de curvatura que você tem no seu espelho. Todos esses parâmetros são importantes na hora de você decidir qual espelho que você vai usar para condicionar a luz do jeito que você quer. Um outro elemento que a gente tem na linha, bom, a gente já falou de condicionar a luz. Quando a gente foi na metrologia, eles disseram que alguns dos espelhos, não sei se são todos, são de silício monocristalino. E eu queria saber qual é a relação disso com a refletividade que você disse que cresce com o número com Z, né? Então, aqui eu coloquei silício, não é à toa. A maioria, o que a gente chama do substrato, que é o material que a gente faz o espelho, é silício. Porque silício é um material que você já tem muita tecnologia de polimento. Então, você consegue polir o silício muito bem. Mais tarde eu vou falar quão bem você tem que polir, mas é muito bem. E é um material que tem propriedades térmicas e mecânicas muito bem conhecidas. Silício é o material mais estudado no mundo. Desde a indústria de semicondutores, motivou muitos estudos. Então, é muito bem conhecido. Então, geralmente a gente faz com silício, mas a refletividade do silício não é tão boa para as altas energias, que é esse gráfico que está aqui. E aí o que você faz é revestir com algum metal pesado para aumentar a refletividade e você trabalha com ângulos um pouco maiores. Por exemplo, aqui nessa curva, você vê que mesmo ângulos aqui de 3,5 miliradianos, você ainda trabalha até 20 keV. Nessa curva aqui, ó, com 3,5 miliradianos, você está caindo antes dos 10 keV. Claro? Alguém tinha mais pergunta ou não? Se o espelho evita... Afetam. Tá. Esse é um efeito que eu não mencionei, mas quando você tem duas polarizações, a vertical e a horizontal, tendo refletidas por espelho, a refletividade, essa curva aqui, ela é diferente para as duas componentes. Então, você acaba mudando um pouco o grau de polarização da sua luz. Quando você tem uma linha que depende fortemente disso, o que você faz é botar um número igual de reflexões na vertical e na horizontal. Então, isso é uma coisa que foi feito muito no passado, em linhas que você quer explorar a polarização da radiação, você pode tomar esse cuidado de botar um número igual de reflexões na vertical e horizontal. Aumentar o caminho óptico. Sim, que no caso tem algumas linhas que vocês têm aquelas extensões, não é? Sim. Vocês poderiam usar espelhos para aumentar o caminho óptico no espaço menor? Entendi. Quem faz ótica, você vende ótica, né? Não. Não? Mas geralmente em ótica é comum você usar espelhos. Então você faz quando você faz uma reflexão quase normal, você consegue fazer várias reflexões e você aumenta o caminho óptico. Em raio-x, os ângulos são muito baixos. Curvar um pouquinho ele, você vê, são 0,1 grau. É praticamente impossível, você não ganha quase nada de caminho óptico fazendo reflexões e você só perde a qualidade. Então, numa linha de luz, você põe o mínimo número de espelhos possível que possibilita você fazer o experimento que você quer fazer. O menor número possível, porque qualquer espelho você está estragando a sua emitância. Obrigado. Qualquer espelho você está perdendo brilho. Bom, a próxima elemento óptico que a gente tem na linha é um monocromador, que é o dispositivo que é um filtro de energia, seleciona o comprimento de onda que você quer trabalhar.
Vocês já ouviram falar isso tanto em espectroscopia, que é importante definir a energia incidente quando você faz espectroscopia, e em espalhamento de difração, você precisa definir o KI, o momento incidente. Então, é tanto o lambda quanto a divergência. Geralmente, você quer feixes colimados, com a menor divergência possível fazer espalhamento. Isso você faz com espelhos. E o monocromador é um filtro de energia e comprimento de ondas. Como que funciona? Você tem uma entrada aqui para a luz visível, uma entrada monocromática, um elemento de dispersão, que no caso do visível é um prisma, e você tem uma saída dispersada. Dispersão, o que significa? Transformar distribuição de energia, aqui é entrada policromática, desculpa. Você transforma distribuição de energia em uma distribuição angular, que é o que está representado aqui. Todo mundo sabe de onde que é essa figura? Ah. Não sou tão velho, então. E a outra parte do monocromador, o monocromador não é só um elemento de dispersão, a segunda parte do monocromador é um elemento de seleção. Uma vez que você dispersou, você tem que selecionar qual energia que você quer usar. Então, a gente sempre usa fendas, as fendas de saída das linhas, em todos os desenhos da linha vai ter uma fenda de saída, que é onde você, a partir desse ponto, você tem luz monocromática. Tudo bem? Então, agora, como que a gente faz monocromadores, como a gente faz dispersão na faixa de raio-x? Na faixa de raio-x de baixas energias, que a gente chama de raio-x moles, a gente usa grades de difração, que é uma superfície igual ao do espelho, onde você faz uma modulação periódica, que é o que está representado aqui. Tem diferentes tipos de grade, mas o fenômeno que ocorre é esse aqui, é o mesmo. Eu tenho uma reflexão principal e você tem várias ordens de difração. Em cada um desses feixes difratados, esse arco-íris aqui, você está dispersando em energia. Aí o que a gente faz, obviamente, em raio-x, isso aqui é tudo ângulos rasantes, né? Esse ângulo é bem baixinho, a gente põe uma fenda para selecionar a energia. E quando a gente quer varrer ou trocar energia, você muda o ângulo dessa grade aqui. Como que a gente expressa isso matematicamente? Eu não vou ficar botando muita equação, mas essa aqui é bem bonitinha, fácil de entender. Lembra, difração, sempre que falar de frações, difração, lembra de fase. Então, como que a gente expressa uma relação entre ângulo de saída e comprimento de onda? Isso é o que eu chamo de equação da grade, que é a representação matemática desse desenho aqui. Essa figura é como a gente chega lá. Aqui são duas ondas que elas batem em diferentes pontos aqui periódicos da minha grade de difração. E vermelho e azul eu pintei a diferença de caminho óptico. Se vocês olharem aqui, até esse ponto, as ondas de entrada têm o mesmo caminho, e a partir desse ponto aqui, na saída, elas percorrem o mesmo caminho. Então, a diferença de caminho óptico é D seno beta, que é o ângulo de saída, mais D seno alfa, que é o ângulo de entrada, e isso tem que ser igual a um número inteiro de comprimentos de onda, para ser a condição de interferência construtiva. E a gente recupera a equação da grade, que relaciona o ângulo com o comprimento de onda. O M é um número inteiro que me dá as ordens de difração, que é o que está representado aqui. Eu tenho ordens com M menor negativo, a gente chama de ordens internas, e essas ordens aqui com números M1, M2, M3, e quando M é igual a 0, você tem seno de alfa igual a seno de beta, é a reflexão especular. Então, em toda grade você tem isso, você tem um feixe refletido especularmente, com todas as energias juntas, e uma dispersão de energias abaixo e acima dessa reflexão especular. Uma coisa que a gente pode tirar dessa equação aqui é a resolução. Como que você controla a resolução da grade, que isso é uma coisa importante do monocromador. Aqui basta quem já fez cálculo fazer uma derivada. Mas é basicamente um delta lambda, que é o meu erro no comprimento de onda, que é a resolução em comprimento de onda. Ele depende
das distâncias aqui da minha grade. Então, se eu quiser uma baixa resolução, alta resolução, eu quero esse número aqui pequeno, eu tenho que usar uma distância pequena. Eu posso jogar com os ângulos também, com a ordem de difração. Quanto maior a ordem de difração, mais resolução eu tenho. E aqui os erros angulares, que é quão bem eu defino o meu feixe de saída. Eu posso botar uma fenda, minha fenda determina melhor isso aqui. Quanto mais fechado, melhor minha resolução. E minha resolução depende também do ângulo de entrada aqui. Se eu errar o meu ângulo de entrada, eu limito a minha resolução. E é por isso que a gente usa feixe colimado. O feixe colimado, esse delta alfa é 0, e esse termo não contribui na minha resolução. Tudo bem? Tipicamente, a gente usa os monocromadores modernos em linhas de raio-x de baixa energia. São baseados em grades planas. E o que a gente usa é um espelho plano para a gente ter controle desses ângulos alfa e beta e não mudar a direção de propagação aqui. Tudo bem? Então, o feixe entra paralelo e sai paralelo apenas com um desvio na altura aqui. E, como tudo na vida, sempre é uma questão de compromissos. Aqui eu fiz um gráfico da resolução em função da energia. Essa linha aqui é a linha que a gente quer operar. Então, vocês veem aqui que em 1000 eletronvolts a gente tem uma resolução de 10 milieletronvolts, uma resolução muito alta. E vocês veem aqui que essa faixa que eu marquei em claro aqui é quando eu tento melhorar a minha resolução mexendo nesses ângulos alfa e beta. O problema é que eu posso reduzir, melhorar a resolução. Você vê, eu reduzo esse ΔE aqui. O problema é que eu perco muito em eficiência da grade. A grade passa a refletir cada vez menos. Então, isso é sempre um jogo que a gente tem na linha de luz. Resolução e eficiência ou sinal. Intensidade. Toda vez que eu tento ganhar mais resolução, eu sempre estou perdendo intensidade. Então, quando eu vou para baixo aqui, eu vou para baixo aqui. Você vê que aqui, eu tentei ganhar um pouquinho e eu perdi mais do que um fator 2 em intensidade. Então, é sempre um compromisso que a gente tem. E não tem escolhas livres quando você está projetando a linha de luz. Em raio-x de baixas energias, para fazer difração, você precisa de estruturas que sejam o tamanho das estruturas da mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda. Em raio-x de altas energias, a gente usa o próprio cristal. Um cristal de silício funciona como se fosse a minha grade de difração. É o mesmo fenômeno que vocês já viram antes. Eu faço uma difração, nesse caso com feixe policromático, ele separa as energias e eu coloco uma fenda para escolher. Então, a equação que rege isso é a lei de Bragg, vocês já viram, é a mesma ideia. Diferenças de caminho Watt é o número inteiro de comprimentos de onda. Nesse caso, os ângulos de entrada e de saída são iguais. A resolução, nesse caso aqui, é um pouquinho mais complicada, porque envolve um fator que é um fenômeno que a lei de Bragg não consegue capturar. Você tem que fazer um tratamento um pouco mais avançado do fenômeno de difração, que é uma difração dinâmica. Mas aqui, o seu poder de resolução, que a gente chama de delta lambda sobre lambda, depende desse parâmetro aqui, mas ele depende da divergência do feixe de entrada, o seu erro angular na entrada do seu monocromador, e depende do seu ângulo de Bragg ali. Então, o que você faz para melhorar a sua resolução é feixe paralelo entrando no monocromador. O mais paralelo possível. Baixa divergência. Monocromadores, a gente também usa um cristal e um espelho, tipicamente. Por exemplo, esse aqui é o que chama de DCM, que é um Double Crystal Monochromator. Você tem duas reflexões. Isso aqui são 2 cristais diferentes, mas você pode também fazer no mesmo cristal. Então, você tem
É um compromisso também, o que você ganha e o que você perde, são duas possibilidades. Aqui é o mesmo cristal que você corta um canal no meio. Por isso que ele é chamado channel cut. Mas ele é bem rígido, a estrutura própria do silício já está mantendo ele rígido e ele gira todo junto. E é possível fazer também com 4 reflexões. A gente tem um monocromador desse para o Sirius, chama um 4cm. A gente chama assim em português? Eu nem sei. É um 4cm, que são 4 reflexões. Tá? É como se espelhasse ele aqui, ele joga para baixo e joga reto aqui. Alguma pergunta sobre monocromadores? Bom, eu vou continuando então. Tudo que eu falei sobre elementos ópticos até agora, a gente estava considerando que o elemento tem uma curvatura ideal. Nem sempre é o caso. Quase nunca é. Por exemplo, aqui, se eu represento a curvatura, isso aqui seria a curvatura ideal do meu espelho. Isso aqui é uma elipse. Uma das propriedades da elipse é que os raios, lembram, que passa no foco, ele bate no outro foco? Então, se você fizer um espelho que segue a curvatura da elipse, você tem uma focalização perfeita. É a melhor curvatura que você pode fazer no espelho. Você não tem nenhuma aberração. Só que nem sempre você consegue fazer o espelho tão perfeito, ou às vezes você vai colocar esse espelho, ele pode sofrer uma deformação mecânica do próprio efeito da gravidade. Ele não mantém, é um espelho grande, um material pesado, ele muda a curvatura um pouquinho. Ou quando você aperta o parafuso, você vai fixar ele numa base, só de você apertar o parafuso você muda a curvatura. Ou você pode ter efeitos de temperatura. O feixe tem muita energia, aquece e muda a curvatura. O que vai acontecer? Mudou a curvatura, os feixes refletem em posições diferentes, você acaba tendo uma aberração que é um feixe maior do que você esperava. Então, esses efeitos a gente tem que minimizar ao máximo. Então, o que a gente faz? Antes de você comprar um espelho, você tem que pensar, não é só o material, é toda a forma que esse espelho vai ter para minimizar tanto efeitos térmicos quanto efeitos mecânicos. Então, a gente tem que ter um trabalho grande de simulação por elementos finitos. Isso aqui é um perfil térmico do espelho. A cor aqui representa a temperatura quando um feixe está incidindo no espelho. Então, você faz cálculos o mais realista possível, você simula o seu sistema de refrigeração, você refrigera o espelho, às vezes até com nitrogênio líquido, em alguns dos espelhos do Sirius, outras vezes com água, para você tirar a carga térmica e não deformar o seu espelho. Você faz também simulações da deformação mecânica. Então, todo o formato do espelho tem que ter muito bem calculado para quando você apertar o parafuso, ele não deformar muito. Mas ele sempre deforma. Então, o que a gente fez foi comprar o espelho com uma curvatura um pouco maior do que ele deveria ter, para quando a gente apertar o parafuso, ele ter a curvatura certa. Isso é um conjunto grande de simulação térmica, aí você simula com o efeito térmico da expansão térmica, você simula o efeito mecânico e coloca tudo numa simulação óptica e vê se isso atende o seu requisito ou não. Então, quando a gente está projetando a linha, a gente conversa com um grupo de óptica que faz esse tipo de trabalho, a gente fala com ele, eu preciso de um feixe com essas características, nesse tamanho, eles simulam esses efeitos e a gente coloca numa simulação óptica e vê o resultado. Nesse caso aqui, esse aqui está difícil de ver em laranja, mas seria a curva ideal, e a curva azul é o resultado da simulação com os efeitos térmicos e mecânicos minimizados. Então, a gente consegue lidar com isso. E o que a gente está fazendo agora, a gente já comprou vários desses espelhos, a gente recebeu eles, e a gente está fazendo essas medidas. Mede a superfície do espelho, aperta e mede. Estamos deformando, não estamos. Tenta aquecer o espelho. Quanto que a gente está deformando o espelho, quanto não está. E depois o teste final que a gente vai fazer é na linha de luz. A gente vai ter que olhar como que está a propriedade óptica desse espelho, quão bem ele está focalizando os feixes.
Outro aspecto da qualidade óptica são imperfeições da superfície. Nenhuma superfície é perfeita. Sempre tem pequenas flutuações de altura, que a gente chama de rugosidade, e isso acaba distorcendo a frente de onda. Lembra que a gente falou? Coerência. Gente, vocês estão ouvindo falar o tempo todo. Coerente, fonte coerente. Coerência significa você ter uma frente de onda bem definida. Significa que, conhecendo a fase em um ponto, você termina a fase em todos os pontos. Uma fase bem definida. Se você altera a sua frente de onda, você cria diferenças de fase do seu feixe incidente. Vocês acabaram de ver isso na aula do Sato, como isso pode ser detrimento quando você está fazendo uma imagem. Aqui, é só para você ter uma ideia, quanto um erro de fase influencia no quão bom tem que ser essa altura, quão pequena ela tem que ser. Então, isso aqui é como que você relaciona as variações de altura com o erro de fase, depende do ângulo, depende do comprimento de onda. Se você faz uma continha aqui, colocando 0,1 nanômetros, um raio-x de 1 angstrom de comprimento de onda, um ângulo de 5 miliradianos, que é bem típico, e para um erro de fase de 1/10, você precisa de erros de altura de 3 nanômetros só. Então, sua superfície tem que ser polida, que a variação média de altura é 3 nanômetros. Hoje em dia, o Estado da Arte, que é uma companhia americana, japonesa que faz, eles chegam em 2 nanômetros de variação de pico a pico. Para chegar nesse nível, eles usam, quase uma vassourinha de átomos, assim. Eles polem, e o último passo de polimento é um jato com umas nanopartículas que elas vão batendo bem rasante no cristal e vão arrancando os átomos que estavam fora do lugar. Então, é uma única empresa que faz isso. Obviamente, esse número aqui tem um custo, a etiqueta não é barato, mas se a gente quer preservar a coerência, esse é o único jeito. É o preço que você tem que pagar para preservar a coerência. Distorções da frente de onda, quanto mais você distorce, pior fica. Principalmente quando isso acopla com vibração, que eu vou falar depois. Porque se você tem uma frente de onda bem comportada, se você vibra um pouco, você muda um pouco a fase que você está iluminando a sua amostra, mas você não muda muito. Quando você combina uma frente de onda distorcida com vibrações, seu comprimento de coerência vai lá para baixo, você mata a sua coerência. Por isso que é um compromisso das duas coisas. A gente distorce o mínimo possível a frente de onda e evita o máximo possível vibrações. Bom, falando em vibrações, esses espelhos eles não ficam parados no espaço, você tem que posicionar e orientar esses espelhos para que eles façam a focalização correta. Então, um grande trabalho é desenvolver, a gente chama desses berços dos espelhos, que são esses equipamentos que vão posicionar e orientar os espelhos em relação ao feixe. Aqui também foi um desenvolvimento interno muito grande, são bases de granito, então a gente não move usando eixos, como foi feito no passado. Tem um cuidado muito grande para ter estabilidade. Vocês já ouviram isso, que a palavra de ordem dos Sirius é estabilidade. É um movimento de cunhas, então são cunhas que movem umas contra as outras, você consegue fazer movimentos verticais, horizontais, e algumas translações, e um sistema mecânico interno que vai lá dentro do vácuo, que a gente consegue fazer movimentos finos, baseado em materiais piezoelétricos. Então, isso é o que é necessário para você conseguir orientar o seu espelho e manter estabilidade. O monocromador, vocês já ouviram falar dele, acho que várias pessoas já falaram, a gente é muito orgulhoso desse monocromador. Também é um conceito super inovador, parte do princípio de estabilização dinâmica. Quem já tirou fotografia e tem essas lentes com estabilizador de imagem, a ideia é a mesma. Mede o que está acontecendo e tenta atuar lá dentro para minimizar as vibrações. E a gente consegue fazer isso não só estático, mas dinâmico, quando o monocromador está movendo.
E a precisão é altíssima, de 10 nanoradianos. Esse é um número muito pequeno. O Regis deu uma ordem de grandeza para vocês ontem, lembra? Se anda 100 quilômetros, você erra 1 milímetro. Então, é daqui a São Paulo, você não tremeria um feixe assim por 1 milímetro, está certo? Eu acho que é isso. Depois eu faço essa conta de novo, esqueci o nome. E um conceito aqui fundamental por trás desse monocromador. Bom, tem a ideia de fazer em pirâmide. Qualquer coisa que você quer fazer estável, você faz o centro de massa o mais baixo possível, e a figura geométrica que otimiza isso é uma pirâmide, que os egípcios descobriram há vários anos atrás. E as pirâmides estão aí até hoje por isso. É uma estrutura super estável. Então, várias das instrumentações dos Sirius têm essa cara de pirâmide, e aqui, um dos pulos do gato foi usar esse conceito de massa de balanço, que eles emprestaram a ideia do que o pessoal faz na indústria de semicondutores. Eles já usavam isso para fazer aquelas litografias ultra precisas, por exemplo, que tem nos computadores, nos chips atuais. Eles precisavam de uma precisão muito grande, e os nossos engenheiros usaram essa mesma ideia, esse mesmo princípio, para fazer um monocromador que hoje em dia é 10 vezes melhor do que qualquer opção comercial. Como que eu estou de tempo? Agora eu vou... Então, eu falei tudo de ótica, e eu vou mudar agora para ambiente de amostra. Vocês têm alguma pergunta sobre ótica até o momento? É bem simples. Naquela imagem do monocromador, onde é que entra, na anterior, onde entra o feixe? Essa aqui? Sim. Esse é um espelho, é uma base de espelho. Sim. Mas o feixe entra aqui, o espelho lá dentro está de lado, então ele reflete lá e sai aqui. Então essa aqui é a entrada e saída, aqui tem umas janelas para a gente olhar lá dentro e uma bomba de vácuo atrás. O seguinte é o monocromador? A imagem seguinte? Esse é um espelho, essa é uma câmera de espelho. Esse é o monocromador. Então, o monocromador não dá para ver direito, mas o feixe entra aqui. Não sei se aqui é a entrada ou a saída, mas o feixe se propaga nessa direção onde está o laser aqui. Então, ele entraria aqui. E os dois cristais estão lá dentro. Tem outra pergunta? A gente tem um sistema de translação dos espelhos, mas lembra, esses espelhos são todos os espelhos curvos. Você tem que acertar o eixo óptico deles. Se você fizer uma translação e sair do eixo óptico, você saiu da sua condição de focalização. Então a gente tem que manter ele bem alinhado. O feixe tem que bater bem no centro do espelho. Se fosse um espelho plano, você até poderia fazer isso, mas no espelho curvo não. Então, o que a gente tem que fazer é minimizar esse dano de radiação. Então, a gente refrigera todos os elementos que recebem muita potência. E uma coisa que acontece, na verdade, não é nem arrancar átomos, mas colocar átomos que não deviam estar lá. Principalmente do gás residual. Acontece uma reação fotoquímica, por exemplo, o CO, ele quebra e você deposita carbono no espelho, principalmente nos primeiros espelhos. E isso pode ser um problema, e a gente tem alternativas para resolver esse problema. Você põe um pouquinho de oxigênio lá dentro, a mesma reação fotoquímica quebra o oxigênio, ele reage com carbono e sai do seu espelho. Vocês, no caso, têm já alguma expectativa de, após o Sirius, entre a operação, quanto tempo vai demorar para vocês terem que começar a trocar os espelhos que estão sendo usados agora? A gente espera que não tenha que fazer isso, pelo menos até a gente fazer alguma grande atualização na máquina. Não tem... O que o Carlos Sato falou é que o espelho tem uma incidência rasante, então você distribui a potência ao longo de todo o espelho. Então isso ajuda também bastante a minimizar, mas nos primeiros espelhos a potência é tão alta que a gente refrigera com nitrogênio líquido, para tirar a potência o mais rápido possível. Obrigado.
Então, em geral, para você melhorar o vácuo, você tem o aquecimento daqueles tubos, não? E como é que fica esse balanço entre você ter que resfriar o espelho e ao mesmo tempo, para o vácuo ficar bom, você ter uma condição, uma coisa meio que aquecida para poder melhorar o vácuo? Bom, é um procedimento típico para abaixar a pressão numa câmara de vácuo. Você tem um sistema de bombeamento que está retirando o gás. Chega uma hora que você tirou o gás todo, a sua pressão é limitada pelas moléculas que dessorvem da superfície. E isso demora muito tempo para você bombear. Aí, o que você faz? Você aumenta a temperatura, mas isso é por um tempo curto. A gente tem um nome disso, é bake out, que é cozinhar a câmara. Então, você aquece ela numa temperatura elevada, acima dos 100, 200 graus, algumas vezes. Você espera, aí a taxa de dessorção aumenta muito, você bombeia aquilo e resfria de novo. Aí sua pressão cai, às vezes, 2 ordens de grandeza. Mas é um procedimento que você faz e interrompe. Você está falando sempre de quando o feixe já passou de dentro lá do síncrotron para fora. Como que é essa janela sabe, de dentro para fora? Como que funciona isso? Essa é a parte que eu não falei. Existe um monte de instrumentação aqui para trás, que a gente chama de front-end. Cadê meu mouse aqui? Estou com 2 telas. Nossa, eu não sei para que lado que eu tenho que ir. Chegou aqui em mim. Entre a fonte e o primeiro elemento óptico, tem um monte de instrumentos. Eu não coloquei, a gente chama eles de front-end, mas aqui a gente está representando só como uma máscara. Então, algo que limita grande parte da potência que sai do ondulador é limitado aqui, mas não tem janelas, não tem nada. O vácuo aqui, ele entra em contato direto com o vácuo da máquina. Não tem janelas, não tem nada. Às vezes, você põe alguns filtros em alguns casos, mas na maioria dos casos, Só uma pergunta. Eu já ouvi dizer que tem janela de diamante, alguma coisa assim. Em alguns lugares a gente usa janelas de diamante, mas é para fazer um diagnóstico. Então a gente quer medir onde o feixe está batendo, então a gente coloca janelas de diamante. Em alguns casos você pode usar um diamante como filtro. Isso foi feito em máquinas de até 3ª geração algumas vezes. O problema dos Sirius é a emitância. Você põe muita potência num ponto muito pequeno. Então mesmo o diamante tem dificuldade de você tirar esse calor rápido o suficiente antes que ele deforme. Então, você tem que resfriar o diamante, é um desafio muito grande. Então, eu acho que na maioria das linhas de luz, ninguém tem janelas de diamante como filtro. Só em síncronos mais antigos que eles usavam isso. A densidade de potência é tão alta que você não consegue resfriar ele o suficiente que ele não quebre. Alguém mais perguntas? Ou posso continuar? Bom, eu vou passar para a segunda parte agora, que é ambiente de amostra. A função do ambiente de amostra é posicionar a amostra e orientar ela em relação ao feixe. Vocês já viram que isso é importante para várias técnicas. Se eu quiser fazer tomografia, eu tenho que girar uma amostra em relação ao feixe depois que ela já está alinhada. Pticografia, eu tenho que varrer. É assim que fala? Ticografia? Ou pticografia? Bom, eu não sei falar isso. Mas você tem que varrer a amostra em relação ao feixe. Vocês viram que difração eu tenho que orientar bem. O que a gente fazia isso até em técnicas que não requerem feixes pequenos. Por que isso aqui está aparecendo agora? Eu fiz algo que não devia. Agora minha barra está aparecendo aqui. Bom, se influenciar, a gente faz. A gente usava tipicamente difratômetros e manipulador. Difratômetros para posicionamento fora do vácuo e em técnicas de ultra alto vácuo, manipuladores que são
instrumentos que você leva uma rotação de um motor fora do vácuo para dentro do vácuo. E você consegue fazer rotações e translações. Esses sistemas funcionam muito bem quando você não está trabalhando com feixes nanométricos, amostras nanométricas. Porque são coisas que não têm estabilidade mecânica, são coisas grandes, com braços longos, essas coisas vibram. Como eu falei da outra vez, sistemas de posicionamento para você ter estabilidade na ordem de nanômetros, quando você quer fazer uma pticografia ou Bragg CTI, igual o Sato acabou de falar, requer novas soluções de ambientes de amostra. Isso aqui é um exemplo da estação da linha Carnaúba, Tarumã. E vocês veem aqui os mesmos princípios. Pirâmide, para descer ao centro de massa, ficar cada vez mais estável. Um conjunto de movimentações, um em cima do outro. Que você tem movimentações grosseiras, com rolamentos de ar, é isso que chama? Air bearing. É um rolamento de ar. Ele é uma coisa que gira com aqueles jatinhos de ar. Lembra dessas mesinhas de shopping assim que você bate? É a mesma ideia, só que você movimenta um bloco de granito. E depois que você solta, ela está super fixa. E você tem sistemas piezoelétricos para movimentações finas. Então, isso é o que precisa quando você quer fazer um ambiente de amostra adequado para a fonte que você tem. A segunda função do meu ambiente de amostra é determinar o estado de interesse da minha amostra. Muitas vezes a gente quer fazer experimentos. Por exemplo, se eu quero estudar gelo, eu vou ter que botar água e vou ter que manter a água em condições de pressão e temperatura que ela permaneça na fase que eu quero estudar. Então, isso é uma função importantíssima do ambiente de amostra. Preparar o estado da sua amostra que você quer estudar. Muitas vezes o que a gente está interessado não é só manter aquele estado, mas fazer transformações. Por exemplo, fazer uma transformação vapor sólido, vapor líquido, ou as centenas de fases do gelo que ele tem, 15 ou 16 fases sólidas. Se você quiser estudar uma transição de fase sólida do gelo, você tem que ter um ambiente de amostra que propicia isso. Aqui alguns outros exemplos, por exemplo, não é só transições de fase, íons em solução, você pode controlar o potencial eletroquímico e o pH, e você varre diferentes estados de oxidação, por exemplo, do íon de ferro, ou você quer um ordenamento, aqui uma fase, nos spins da sua amostra. Aí você teria que controlar o campo magnético e a temperatura, por exemplo, para ter diferentes ordenamentos. Então, tipicamente, o que você faz é controlar diversas variáveis, temperatura, pressão, tração, campos elétricos, campo magnético, mexe com o potencial químico que sua amostra sente, põe gases, tira gases, diferentes pressões, joga luz. Você tem várias, para quem já estudou termodinâmica, variáveis termodinâmicas que definem o estado da sua amostra. E você pode controlar, quando você muda essas variáveis, você muda a energia do seu sistema e ele pula para uma outra fase que você quer estudar. Então, isso é importantíssimo para o seu experimento e é parte integral da linha de luz. Vou dar uns exemplos aqui sobre o que é um ambiente de amostra. Esse aqui é o que está na linha XDS hoje, vai para a linha Carnaúba. É uma instrumentação, você vê que aqui é um magneto, isso aqui tem alguns metros. Dentro desse magneto tem um criostato, que é um dispositivo que você passa hélio líquido para refrigerar a sua amostra. Aqui dentro desse criostato tem uma célula de pressão. Então, isso aqui é metros, isso aqui já tem alguns centímetros. Dentro dessa célula de pressão tem 2 diamantes. Esses diamantes têm alguns milímetros e a pontinha do diamante alguns microns. E sua amostra está ali dentro. Nesse dispositivo, você poderia chegar em pressões, que é cerca de 1 milhão da pressão atmosférica, 1 milhão de pressões atmosféricas, temperaturas da ordem de menos 271, que é 2 graus acima do zero absoluto, e campos da ordem de 2 Tesla, que são bem grandes, centenas de vezes um ímã de geladeira aí, vocês estão acostumados. Oi? Como? Hélio líquido.
Tem uma tecnologia grande de criostatos, onde você passa um fluido muito resfriado, você troca com calor e sua amostra vai ficando cada vez mais fria. Às vezes você pode comprimir, expandir, você usa, sempre que um gás expande, lembra o spray também, que ele fica gelado, você pode usar essa propriedade também para expandir mais. É possível chegar em temperaturas de milikelvin acima do zero. Essa temperatura, para muita gente, é relativamente alta ainda. Só outro exemplo aqui. Nossa, eu estou perdendo todos os nomes aqui de quem me deu as imagens. Mas a Cris, que me deu essa imagem, é uma instrumentação que ela desenvolve. São catalisadores, reatores catalíticos para você fazer reações catalíticas in situ. Nesse caso, o que você quer ver é o seu material em condição de operação. A sua instrumentação, seu ambiente de amostra tem que fornecer isso. Eu quero fazer um estudo do material em condição de operação. Então, aqui é um reator, então é um capilar de vidro, onde você põe o seu catalisador aqui dentro, você põe um fluxo de gases e você consegue aquecer ele. E tem instrumentos para você fazer isso hoje em dia dentro de um espectrômetro de fotoemissão, um XPS, que é uma técnica tipicamente feita em ultra-alto vácuo, e você tem instrumentos, uma abertura muito pequena que permite que os elétrons saiam, e você consegue manter pressões altas aqui, enquanto o seu analisador está em ultra-alto vácuo. Então, isso são os exemplos de ambientes de amostra. Para as ciências da vida, tem bastante desenvolvimentos para manter as células vivas, úmidas, durante as medidas. Então, tem membranas semi-transparentes para o raio-x, que você pode crescer a sua cultura de células ou prendê-las ali. E aqui, um exemplo muito legal, que eles chamam de Rhizobox, que você faz uma lâmina fina e você pode estudar essa região aqui de interesse, que é a rizosfera, que é esse ambiente entre as raízes e o solo. Tem muita química acontecendo o tempo todo ali, é fascinante, eu aprendi com os colegas agrônomos aí recentemente. Tem um ciclo aqui muito interessante de como que a raiz sente o ambiente químico, muda a expressão gênica, causa transformações no nível celular, de tecido e de organismo, e as raízes vão movendo em relação a isso, em relação ao que está acontecendo no ambiente químico. Então, você muda o crescimento e a orientação das raízes. É um ciclo muito complicado e muito bonito, e as plantas, inclusive, conseguem comunicar uma com a outra. É fascinante. Eu acho mais legal cada vez que eu leio sobre isso. Mas isso é tipos diferentes de ambientes de amostra que eu queria trazer para vocês. A ideia aqui, basta ter uma boa ideia, um bom experimento que você quer fazer, e é possível desenvolver uma instrumentação adequada. Nem sempre é muito rápido, às vezes é um esforço grande, mas esse esforço vale a pena, que você acaba fazendo experimentos únicos. Vocês vão ter umas aulas na semana que vem que vai explorar bastante isso. Diferentes ambientes de amostras para diferentes experimentos. Bom, eu estou chegando já para o final, estou falando de detetores. Só dar alguns exemplos de detetores. Lembra a figurinha que vocês já viram diversas vezes? Eu fiquei procurando hoje qual aula que eu ia tirar. O que a gente quer fazer com um detetor é medir os produtos da interação da radiação com a matéria. Essa é a função do detetor. Esse aqui é um diagrama meio geral do como funciona um detetor. A função do detetor é transformar fótons incidentes em um sinal elétrico que você consegue processar com eletrônica e transforma ele num sinal digital, onde tipicamente a gente armazena no computador e você consegue fazer uma visualização na tela do seu computador durante a medida ou depois. Tá bom? Esse é o diagrama básico de funcionamento de um detetor. Você tem um sensor, um processamento eletrônico. Muitas vezes, aqui você explora diferentes aspectos também da interação da radiação-matéria para converter fótons de raio-x em sinais que você pode medir eletronicamente. A grande maioria dos sensores são baseados em absorção fotoelétrica.
o que acontece? O seu raio-x vem, é absorvido, você emite um elétron profundo do material, e esse elétron acaba gerando uma cascata dentro do seu sólido que vai emitindo outros elétrons, e você pode coletar essas cargas. Então, isso aqui é o funcionamento básico de um detetor. Pensa que aqui é um elétron que entrou, centenas que saíram. E isso aqui é só o elétron que foi gerado pelo primário. Esse átomo aqui acaba sendo ionizado. Ele pode decair, emitindo raio-x ou outro elétron, o G. E assim vai. Você tem uma cascata. E eu lembro que alguém perguntou de dano de radiação. Esse aqui é o mecanismo principal de dano de radiação. Apesar de ser difícil absorver depois que você absorve, ele sai produzindo vários elétrons que podem causar dano. E o que você tem que fazer é coletar essa carga. Aqui é um diagrama básico o que envolve esse processamento que eu coloquei aqui. Você tem um sensor, tipicamente um pré-amplificador, que transforma um pulso, uma eletrônica de conformação de pulsos, que você troca a forma desse pulso, depois você conta e transforma num sinal digital que vai para o computador. Tem diversos tipos de detetores, eu vou mencionar alguns deles nos próximos slides. O que eu queria falar para vocês é que detetores têm diferentes funções e você escolhe dependendo do experimento que você quer fazer. Não existe um detetor ideal. Eles têm várias características específicas, às vezes ele é melhor para uma coisa, pior para as outras. Eu coloquei aqui 4 grandezas importantes que a gente quer medir dos produtos da interação. A gente quer medir o número de fótons ou elétrons emitidos. A gente quer medir ângulos e momentos. Lembra, para fazer difração eu meço uma intensidade em função do ângulo. A gente pode chamar de momento. Para fazer espectroscopia, você mede a energia dessas partículas. Aqui pode ser elétron ou fóton. E uma grandeza importante é o tempo. Quanto tempo demora para fazer essa leitura? E aqui eu coloquei alguns parâmetros importantes relacionados a essa grandeza. Por exemplo, a intensidade. É importante que o detetor seja uma alta eficiência, linearidade e amplitude dinâmica. Eu vou falar um pouquinho mais do que é isso. Você precisa ter resolução angular, aceitância angular. Vocês viram o Sato falando isso. Isso define a sua resolução máxima que você pode atingir. Resolução espectral e resolução temporal. Eu vou dar alguns exemplos de detetores. Será que eu consigo voltar ao que era antes? Por que essa barra mudou para lá? É agora, hein? Aê. Bom, eu vou exemplificar alguns detetores junto com os experimentos, só para falar um pouquinho dos princípios de funcionamento. Vocês já viram esse experimento de absorção de raio-x? O que você faz é medir uma intensidade antes e depois da amostra. Tipicamente, o que a gente faz é usar câmaras de ionização, que é uma câmara que você enche com um gás. Por causa do processo de absorção fotoelétrica, você acaba ionizando esse gás, você arranca elétrons deles, e se você aplicar um potencial, você pode coletar essas cargas, os íons e os elétrons, e se você conta, você mede essa corrente, ele gera pulsos aqui, se você conta esses números de pulsos, você consegue determinar o número de fótons que passou pela fotomultiplicadora. E assim você consegue fazer esses gráficos de transmissão, que é a intensidade depois da amostra dividido pela intensidade antes. Tudo bem? Esse é o primeiro detetor. Quando você quer fazer, por exemplo, difração de raio-x, você precisa de resolução angular. Você precisa resolver em ângulo a intensidade, não é só a intensidade parada. Então, aqui é um difratômetro de raio-x. Vocês lembram esses picos super fininhos? Aqui é um difratômetro de alta resolução. Você vê aqui a variação em Q para esse pico aqui é menos de 0,01 angstrom menos 1. E o que você faz é utilizar um detetor, por exemplo, parecido com esses, e colocar uma fenda que limita o ângulo que o detetor está aceitando aqui, que eu chamo desse delta θ. Quanto mais você fechar, melhor você está definindo o vetor KF.
Então, melhor é a sua resolução do seu experimento. A gente está assumindo que o KI está bem determinado pelo monocromador lá atrás, pela fenda de saída do monocromador. E se eu fecho a fenda aqui, eu diminuo esse erro angular. E esse erro angular aqui é o que dá o alargamento instrumental, parte do alargamento instrumental no meu experimento. Aqui é um detetor típico, essa foto é bem antiga, né, Cris? Lá da XRD1. Eu achei nos meus os arquivos antigos uma foto. Mas isso aqui é uma fotomultiplicadora, é um detetor pontual que você pode usar para fazer esse tipo de experimento. E ela funciona por um processo de cintilação. Você vê um raio-x, você acaba gerando vários fótons no visível. Isso que um cintilador faz, ele absorve no raio-x e emite no visível. Depois você tem um fotocatodo que absorve esses fótons aqui e produz elétrons, e uma cascata de eletrodos em alta tensão que amplificam o número de elétrons, por um processo parecido com aquele que eu falei. Você tem colisão, gera mais elétrons, e eles vão sendo amplificados até que você mede um pulso de corrente no fim. Isso é uma fotomultiplicadora. É cada vez menos usado hoje em dia, mas ainda tem bastante uso. Ela tem algumas qualidades muito boas. Quando você quer fazer imagens, ou, por exemplo, espalhamento a baixo ângulo, a gente usa detetores de área. Por exemplo, vocês viram vários exemplos do Sato falou desse tipo de experimentos de imageamento. Aqui é um exemplo de a gente chama detetor híbrido, onde você tem vários pixels, cada pixelzinho é um detetor, e cada pixel tem o seu próprio sensor e o seu próprio eletrônica de leitura. Então, cada pixelzinho do detetor é um sensorzinho com eletrônica. Esses painéis podem ser grandes. Aqui é um exemplo de um detetor que foi desenvolvido aqui no laboratório, chama PyMega. É um exemplo desses detetores. Foi desenvolvido dentro do consórcio MedPix, que é feito junto com o CERN. Tem 2 parâmetros importantes para esses detetores, que é o tamanho do detetor, que determina a minha aceitância angular e que vai ajudar a definir, às vezes, a resolução que você tem numa imagem. E a gente depende também da resolução espacial que esse detetor tem, que é o tamanho de pixel e uma coisa que chama Point Spread Function, que eu vou já explicar. Então, idealmente, o que você quer? Um detetor com o pixel o menor possível e o maior possível. Isso significa bastante dinheiro. São bem caros. E o que eu falei aqui, que é essa ideia de Point Spread Function, é que muitas vezes o que acontece é que o seu sinal pode espalhar por vários pixels. É um processo de interação dentro do sensor. Por exemplo, você ioniza o seu material aqui, você gera cargas. Eu não falei, mas nesse caso esse sensor, o raio-x entra. A ideia é parecida com um sensor de gás, mas aqui você usa num sólido. Por exemplo, o silício. Nesse caso aqui, você gera não elétrons íons, mas para elétron buraco, e você, da mesma forma, acelera essas cargas e mede uma corrente, mede um pulso. Então, a sua intensidade é proporcional ao número de pulsos. E esse processo aqui de espalhamento, como que a radiação, os elétrons acabam se espalhando dentro do seu pixel aqui, ele acaba gerando uma distorção da sua imagem. Então, imagine que você iluminou o seu detetor em zonas claras e escuras, mais ou menos dessa forma. Se você multiplicar pela deformação que essa função causa, você teria uma imagem borrada desse jeito. Então, ela borra, e às vezes em algumas direções preferenciais. Então, isso limita também a resolução que você pode ter do detetor. Então, quando você está planejando um experimento, ou quando a gente vai comprar um detetor para linha de luz, são essas características que a gente tem que pensar. Qual a resolução que eu quero, qual o tamanho de pixel que é possível obter, quão longe eu consigo colocar o meu detetor, que eu posso ganhar também, ou eu meço o ângulo alto, ou às vezes eu estou interessado em ângulos muito baixos, eu ponho o detetor bem longe. Bom, outra grandeza super importante em detetores é a eficiência.
E aqui, para esses detetores que eu falei baseados em silício, é o desafio de medir fótons de altas energias. Vocês lembram disso? Vocês já viram também várias vezes um gráfico de seção de choque desse. Aqui, seção de choque de absorção em função de energia. Lembra que a seção de choque de absorção em função de ela cai com o cubo de energia. Para energias altas, a sua probabilidade de absorção cai muito. Zero. Oh, I will accelerate. 1 hour now? Oh, over. Vou terminar logo. Aqui, a ideia é que o seu material absorve cada vez menos para as altas energias, você gera cada vez menos sinal no seu detetor. E o jeito de resolver isso é usar um material com número atômico mais alto. Por exemplo, você tem que ir para um semicondutor que tem um número atômico mais alto. Você usa germânio, arseneto de galho, ou o que é o desafio atual é fazer detetores com telureto de cádmio. Tem um número atômico muito mais alto. Outra coisa é amplitude dinâmica. Amplitude dinâmica é um exemplo típico, é o experimento de Sachs. Sua informação está distribuída em várias ordens de grandeza de intensidade. Aqui vocês veem que o sinal vai de 10 a 0 a 10 a menos 5 nessa escala aqui. Isso aqui é uma simulação, mas você tem 5 ordens de grandeza, nesse caso aqui, onde seu sinal está distribuído. Isso muitas vezes é difícil para um detetor, pegar essa ampla faixa de intensidades. E o exemplo é de fotografia. Todo mundo que já fotografou pôr do sol sabe disso. Se você expõe bom para o pôr do sol, a sua praia fica escura. Se você faz uma exposição adequada aqui, você satura e você perde informação. Então, ou você perde informação na alta intensidade ou na baixa. Hoje em dia tem várias técnicas, o celular já faz isso, que é alto range dinâmico, que você tira várias fotos e combina. Então, amplitude dinâmica é exatamente isso. Tem informação na intensidade alta e na intensidade baixa. Então, essa é uma informação importante, que alguns detetores têm amplitude dinâmica muito baixa. Então, que eles acabam saturando. Ou ele satura, ou ele tem um ruído muito alto para baixas energias. Isso limita a amplitude dinâmica do detetor. Eu estou acabando já. Resolução e energia. Às vezes a gente quer resolver a energia dos fótons que saem. Aqui o exemplo da fluorescência de raio-x, que vocês viram também. Nesse caso, é um experimento de baixa resolução e energia. Meus picos são separados tipicamente por 500 eletronvolts até 1 keV ou mais até às vezes. Então, eu preciso de baixa resolução, eu posso usar um detetor desse de estado sólido, que tem uma resolução típica de 150 mV. E, nesse caso, se eu mudar a minha eletrônica, para eu contar, ao invés de eu contar pulsos, eu medir a área desses pulsos, eu consigo medir a energia do fóton que entrou. Então, com esses mesmos detetores, eu posso contar fótons em função da energia que eles entram. E é assim que a gente faz um experimento de fluorescência com detetor de estado sólido. No caso de espelhamento inelástico ressonante, que o Tiago falou para vocês, você quer medir coisas, nesse caso aqui, isso aqui é um espectro de emissão de raio-x também, parecido com esse, mas eu estou olhando numa energia muito baixa, aqui embaixo, e eu estou interessado, aqui é o espectro de emissão na água, em uma assinatura vibracional, como a água está vibrando. Você vê que esse pico está 500 mV, a separação entre os picos é 500 mV, é 1000 vezes menor. Se eu quiser, por exemplo, ver vibrações em sólidos, eu vou ter em 20 mV, é muito mais baixo. Então, a gente precisa de altíssimas resoluções. Nenhum detetor consegue fazer isso. E o que a gente faz é usar uma grade de difração, que vai dispersar a luz, a radiação emitida, e eu jogo essa radiação dispersada em um detetor de área. E aí cada posição vai me dar uma energia diferente. Esse é o truque que você consegue fazer uma medida com altíssima resolução em energia. Bom, tempo de leitura eu vou pular, para chegar ao final rápido. Só para fazer um resumo de tudo que eu falei, do que as linhas de luz fazem.
Primeira coisa, são 3 sistemas. O sistema óptico, que condiciona a radiação incidente. O princípio básico é mudar a direção, a gente faz espelhos, e dispersar a luz, que é o que a gente usa para fazer monocromadores. Então, os instrumentos básicos, espelhos e monocromadores. A gente tem os ambientes de amostra, que definem o estado inicial da amostra. A gente usa para posicionar e para controlar as variáveis termodinâmicas que definem o estado da sua amostra. E os detetores, que medem o resultado da interação. Os princípios básicos: transdução, transformar raio-x em um sinal eletrônico, e você faz medidas da intensidade, ângulo e energia usando diferentes tipos de detetores. Era isso. Esse é o último slide. E eu fico aberto para as dúvidas. Talvez, na verdade, tenha sido na parte que você pulou, que eu tenho um pouco de curiosidade. Para dúvidas. Que esse tempo de leitura, a gente viu lá que tem desencadeia, né, a excitação dos elétrons, né? E dependendo, o elétron tem um livre caminho médio que depende da energia, né? E isso influencia nesse tempo de detecção. Tipo, se você excitar uns elétrons com maior energia, ele vai ter um livre caminho médio menor, dependendo da faixa de energia? Não, o tempo que o elétron demora para percorrer entre a região de ionização até ele ser coletado é pequeno. As velocidades são altíssimas, são centenas de alguns quiloeletronvolts, que você pode ter alguns elétrons, e eles percorrem isso muito rápido. Isso não é o fator limitante no tempo de leitura. Aqui, o maior limitante, por exemplo, aqui eu estou comparando 2 dispositivos CCD, que é também um dispositivo que você tem vários pixels, só que nesse caso a leitura ela é em série, ela não é paralelizada. Então a leitura, a CCD é como se fosse vários pocinhos que enchem de elétrons, e você vai movendo esses elétrons de pocinho em pocinho até que ele cai nesse registro, e você move um por um aqui até cair no seu contador final. Então, por exemplo, para ler um sinal do SCD, tipicamente você tem da ordem de segundos. Num detetor híbrido, que chama, cada pixel tem a sua eletrônica de leitura. Então, o seu tempo cai para 500 microsegundos. Então, tempo de leitura é quão rápido você tira as suas cargas e quão rápido você processa seu sinal. Mais perguntas? Porque vocês falaram, eu já tinha ouvido falar também, que logo no centrinho que a gente tem a saturação da difração de transmissão, por exemplo, queima o detector se você colocar 90 graus. Você pode falar sobre isso? Sobre dano de radiação. Mas é pelo tempo de exposição que está no centro ou por ter dose incidido alta 90 demais, graus? As duas coisas. A dose intensa, dose alta em espaço pequeno. É aquela figura que eu mostrei. Você causa dano de radiação mesmo no seu detetor. Onde que era? Lá no começo. Aqui. Você faz isso tanto que você pode destruir o seu pixel. Dano de radiação. É por isso que você nunca põe feixe direto em detetores. Pode gritar. Sobre como o detector funciona, que ele pode gerar essa cascata de elétrons e tudo mais, ele não acaba tendo um tempo morto entre um fóton e outro? Tempo morto é um parâmetro importante de detetor e está relacionado com a sua eletrônica. Não é muito com o processo de ionização. Ionização e aceleração é muito rápido. Produzir as cargas.
Tirar essas cargas aí e o tempo de leitura é o que pode influenciar. Mas, assim, o tempo que a carga se propaga lá dentro enquanto ela está fazendo aquela cascata, isso é bem, bem rápido. Eu tenho uma dúvida. A gente ainda usa fotomultiplicadora? Sim. O Yves saiu aqui, mas fez um experimento aí há pouco tempo atrás com a fotomultiplicadora lá no TGM. Fotomultiplicadora tem uma amplitude dinâmica muito boa. Vocês usam na difração, Cris? Mesma coisa. PMT. Não sei, tem o APD também, não é? Hoje em dia usa mais Avalanche do que a fotomultiplicadora, mas a ideia é bem parecida. Gente, tem vários outros detetores e vários outros tipos de ótica. Eu escolhi alguns interessantes. Quem quiser ver mais sobre ótica, tem um artigo que saiu ano passado muito legal, super bem organizado, sobre ótica de raio-x, explorando diferentes ótica refrativa, difrativa e reflexiva. Detetores também tem um monte de informação. Acho que ninguém tem mais dúvidas. Então, vamos agradecer.